planejarmos, nos prepararmos para que a época de imposto de renda ela seja mais amena. E aí o Fábio entrou em contato comigo e quis saber se eu não queria falar alguma coisa sobre isso essa semana, então eu falei, pode lançar que aqui a gente mata no peito e dá o chute. Os nossos serviços, só uma rápida introdução aqui, nós trabalhamos com declarações de imposto de renda, abertura de empresas, dissolução, mudança, seja de nome, de endereço, de atividade, o que você quiser fazer, a payroll, bookkeeping, que é a contabilidade, e também auditoria, seja auditorias de seguro, workers' compensation, liability, auditoria estadual, auditoria federal, são esses aí os serviços. Dia 9 agora eu estarei fazendo o juramento e passarei a ser notário público também. E aí a gente acrescenta mais uma abinha aqui. Quando nós falamos em planejamento, é um conjunto de ações, estratégias e estudos elaborados com o objetivo de reduzir, aqui no caso, o planejamento na área tributária, a carga tributária de forma totalmente legal. Então, embora eu sei que você conheça aí várias formas de se reduzir o imposto, nós vamos falar aqui daquilo que a lei permite que nós façamos em nosso benefício. Certa vez, Albert Einstein ele falou o seguinte, a coisa mais difícil para entender no mundo é o imposto de renda. E se o Einstein falou isso, a gente deve levar em consideração aí e pôr numa escala mais elevada. Então, inclusive, o nosso logo aqui, ele diz CP Tax Services, making your life easier, facilitando a sua vida. Então, o objetivo é fazer com que essa coisa complexa a respeito de imposto de renda, de repente, nós consigamos colocar numa linguagem mais simples para que fique melhor aí para você entender. E a primeira dica aqui com relação à tua preparação, isso é claro que vale para aqueles que são donos do seu próprio business. Eu sei que na linguagem do Brasil, para aqueles que já estão acostumados e já tiveram ou já conviveram com a linguagem de business lá no Brasil, um dono de empresa lá no Brasil ele não pode entrar dentro da folha de pagamento da empresa, ele precisa receber lá o que eles chamam de prolabore. E aí, fazer os pagamentos dele lá, através do Carnê-Leão, para poder estar pagando o imposto dele. Aqui não, aqui é diferente. Você, como dono do business, você pode e deve, só não pode como deve estar na folha de pagamento da sua empresa. E, ao invés de você pagar ali o imposto todo de uma vez, eu até coloquei uma observação aqui, ele não te faz pagar menos imposto, porque o mesmo imposto que você pagaria no W2, você vai pagar na tua empresa também, sendo você dono da própria empresa, mas ele te ajuda a planejar. E eu dei aqui um exemplo. Vamos supor que lá na hora de fazer o imposto, você tenha $3.000 para pagar de imposto. É uma quantia considerável, né? Você, de repente, na hora, assim, de uma única vez, tem que desembolsar lá $3.000 para pagar o seu imposto. Agora, olha só, se você prepara um payroll para você, prepara uma folha de pagamento, esses mesmos $3.000 eles vão ser convertidos em $57,69 por semana. Então, eu acho que é muito mais fácil você pagar $57 por semana do que desembolsar $3.000 de uma vez. E quando você está no payroll, pessoalmente, você economiza um imposto que ele é embutido dentro do valor que a gente paga, então muitos de nós não sabemos da existência dele, que é o Self-Employment Tax, quando você deixa para retirar o seu dinheiro em forma de 1099 ou declara o cash, você paga o Self-Employment Tax, que é de 15,3%. Então, você consegue, no imposto pessoal, economizar esse Self-Employment Tax quando você tem um payroll. Então, mesmo que ele não te traga grandes economias, eu falo não te traz grandes economias, porque você vai economizar no pessoal, mas vai pagar como empresa. E a vantagem de você pagar como empresa é que você consegue deduzir o valor do imposto da empresa na declaração da empresa.
enquanto que o valor de imposto que você paga na tua declaração pessoal, você não consegue deduzir isso no próximo ano. Então, ele não te diminui, mas ele te dá uma dedução maior em termos de pagamento. Então, talvez não para agora, porque falta pouco mais de um mês para acabar o ano, mas seria bom você começar a pensar em ter um payroll para você, ter um pagamento semanal já com desconto de impostos. E isso nós podemos te servir a qualquer tempo, mas eu te sugiro que comecemos a fazer isso a partir de janeiro. Então, essa é a primeira dica que eu poderia te dar aqui para você poder economizar o seu imposto. Comece ali a ter uma retirada, um salário mensal, é aquele princípio de se pagar. Comece a estipular ali um salário para que você possa receber do teu trabalho. Um segundo, que é o tax estimado. Você pode fazer, e eu até coloquei aqui, toda pessoa que deve $1.000 ou mais na hora de declarar o imposto, isso não é uma opção, é uma obrigação. Vamos lá que você chegou na hora de fazer o imposto e deu lá $1.300 para pagar. Por lei, você está obrigado a fazer o estimated tax. O que é? Você paga o seu imposto de forma antecipada. Ao invés de esperar chegar a declaração para poder saber o quanto você vai ter que pagar, você, baseado, na maior parte das vezes, no teu imposto do ano passado, você já pega o seu valor do imposto e divide em 4. E aí você vai ter algumas datas que você pode estar fazendo esse pagamento. São elas 15 de abril, que já passou, 15 de junho, que também já passou, 15 de setembro, que já passou, mas ainda tem 15 de janeiro, que é quando vence a 4ª parcela. Então, mais uma vez, um exemplo. Vamos supor que o imposto do ano passado deu $2.000 a pagar. Então, você pega esses $2.000 e divide por 4, vai dar $500 a cada 3 meses. E aí você manda $500 em abril, $500 em junho, $500 em setembro e $500 em 15 de janeiro. E aí, se você pagar mais do que deve, vamos supor que você pagou $2.000, chegou na hora de fazer a declaração, deu 1.500 para pagar. Aí você tem duas opções. Você recebe os 500 que você pagou a mais, seria a primeira opção. E a segunda, você pega esses 500 que você pagou a mais e já aplica para ser usado como tax estimado do próximo ano. E aí eu falei anteriormente que isso não é uma opção, é uma obrigação. E aí você pode estar pensando agora, e se eu não fizer? O que acontece? Você paga uma multa de 3,398 sobre o imposto que você deve. Então, quando você consegue se planejar, você consegue economizar nessas multas, que muitos de nós não sabemos, porque já vai tudo embutido dentro do imposto a pagar. Às vezes eu vou fazer minha declaração lá e a pessoa fala assim, você tem $1.500 para pagar, mas ali já está incluso o táxi e já está incluso essa multa de 3,398. Vamos colocar aí 3,4% praticamente. Então, quando você consegue se organizar e pagando seus impostos de forma antecipada, você já economiza aqui em começar a não pagar valores que você não precisaria pagar se você estivesse organizado. Então, você vai, e daqui a pouco eu vou trazer mais algumas multas que incidem em cima do imposto, exatamente para que a gente possa ter uma noção completa de quanto que nós conseguimos economizar se nós conseguirmos planejar. E todo o dinheiro que a gente paga, de repente você pode olhar assim e falar, 3,4 não é tanta coisa assim, é um percentual pequeno. Mas eu acho que todo o dinheiro que a gente gasta sem ter necessidade é um dinheiro desperdiçado, jogado no lixo, e a gente acaba não valorizando o nosso trabalho e a dificuldade que a gente tem para poder ganhar aquele dinheiro ali. Aí, outra questão, eu coloquei aqui, por que eu vou pagar adiantado se, quando eu faço o meu imposto, eu sempre tenho a possibilidade de parcelar o meu imposto? E é verdade, você realmente tem. Só que
todo o sistema federal e estadual também, ele é planejado para que você pague o seu imposto até o dia 15 de abril. Se você não pagar o seu imposto até o dia 15 de abril, vão vir penalidades em cima deles, mesmo que você faça um parcelamento e pague o parcelamento na data certinha todo mês. Em cima daquele valor que você deve, vão ser acrescidos juros e provavelmente pênaltis até que você quite o valor integral da dívida. Então, não se iluda achando que quando você faz um parcelamento, aquele parcelamento ele é livre de juros, porque ele não é. Os juros eles são cobrados mensalmente em cima do valor que você continua devendo. E não sei quantos já receberam alguma carta cobrando juros do governo. Opa, o Fábio está levantando a mão ali que já recebeu. Ou já receberam, já fizeram parcelamento e viram que pagava, e a dívida diminuía pouco, é exatamente por causa da questão de juros. E eu, só para a gente ter uma ideia, eu fiz esse quadro aqui, ó, e aí você soma aqueles 3,4 lá por não ter feito o pagamento a cada 3 meses. A taxa de juros de 3%. Não é muito. 3 dividido por 12 vai dar 0,25 ao mês. Multa por não pagar o imposto. Se você não paga até o dia 15 de abril, você tem uma multa por não ter pago de 1,5%. Multa por não enviar o imposto é 5% ao mês em cima do valor que você deve. Por exemplo, se você tem uma dívida lá de $1.000, então vai ser 5% desses $1.000. Só que esse valor ele é limitado a 25%. Então, depois do 5º mês, que você já atingiu os 25%, você não paga mais a multa, o que não é pouco. 25% é 1/4 do valor que você deve de imposto. Ou 435, que é o valor mínimo se você enviar o seu imposto com mais que 60 dias de atraso. Então, se for calcular aqui, ó, só em um mês eu vou estar pagando 3,4, 0,25, mais 1,5, mais 5. Em um mês eu vou estar pagando 10% entre juros e multa. É um bom negócio, né? Que o governo faz. Ele financia o nosso imposto, ele parcela o nosso imposto, mas a gente vai estar pagando em torno de 10% entre multas e juros por mês. Então, é um dinheiro que, se nós conseguirmos nos planejar com antecedência para ir pagando de forma antecipada, seja no payroll, ou seja no valor estimado a cada 3 meses, nós vamos estar economizando um bom dinheiro que nós não precisaríamos estar gastando em juros e pênaltis. Aí você pode perguntar, que eu sei que já está passando aí na tua cabeça, você vai perguntar assim, mas quando eu faço a extensão, eu não tenho 6 meses a mais? Você tem 6 meses a mais para declarar o teu imposto, mas você não tem 6 meses a mais para pagar. Se você faz a extensão e não paga o seu imposto até o dia 15 de abril, eles vão estar te cobrando juros. Você não vão estar te cobrando multa por não pagar o imposto. Você não vai estar sendo cobrado multa por não enviar o imposto se você enviá-lo ali dentro dos 6 meses da extensão. Mas os juros por não pagar e a multa por não pagar, você estará pagando da mesma forma. Então, tenha em mente que toda vez que você solicita a extensão, você está solicitando 6 meses a mais para declarar, não são 6 meses a mais para pagar o imposto. E se você, dentro desses 6 meses, não envia a tua declaração, aí eles vão te cobrar todos os pênaltis, não a partir do vencimento da extensão, mas a partir do vencimento do imposto lá em abril. Então, se você fez a extensão, corra, não deixe passar aí o período da extensão, que vai ficar extremamente pesado na hora que você for fazer. Lembrando que isso tudo aqui é para imposto pessoal. Eu não estou falando de imposto de empresa hoje. Vamos lá. Penalty waiver. Esses pênaltis você pode solicitar a isenção deles.
Se você tiver uma boa razão que justifique o atraso, por exemplo, minha casa pegou fogo, e aí todos os papéis foram destruídos, teve uma inundação, essa época morreu um parente meu que deixou muito abatido e eu não tinha cabeça para pensar em imposto. Então, se você tiver uma boa razão, você pode solicitar ali um penalty waiver, um perdão dos pênaltis que eles estão te cobrando. Não é de juros. Os juros você vai pagar de qualquer forma, mas o pênalti pode ser abatido. E se você tiver um bom histórico, não tiver ali atraso de imposto, tiver com as suas obrigações todas certinhas, você pode solicitar a cada 5 anos o first time abatement, que você vai falar que isso geralmente não acontece com você, é a primeira vez que está acontecendo e você quer solicitar o abatimento dessas multas também. Então, tem como se tentar o abatimento nesses 2 casos aqui, por uma boa razão, ou como o first time, como você provar ali que isso é a primeira vez, e aí você só poderá fazer isso de novo depois de 5 anos. Ok? Adiantando aqui, algumas dicas gerais. Miscelâneos é uma palavra muito utilizada na contabilidade, quer dizer sobre diversos, variados, alguma coisa assim. Então, tudo que você for deduzir no seu imposto, mantenha os recordes, mantenha ali os comprovantes das despesas e das deduções que você fizer. Veículos e equipamentos, isso aqui é uma dica muito boa. Se você tem um business, e eu sempre faço isso com os meus clientes, eu me reúno com eles em novembro ou dezembro, que a gente já tem uma ideia mais ou menos de como vai ficar o imposto, e se eles tiverem a necessidade, eu falo, compre um carro novo, compre um equipamento novo, porque desde que o Trump fez essa reforma na legislação, é permitido que 100% do valor que você gastou com o veículo, 100% do valor que você gastou com equipamento, ele seja deduzido num valor do seu imposto. Vamos supor que você comprou um carro aí por 40 mil para uso do business, deu $3.000 de entrada e financiou o resto. Você vai poder deduzir no ano da compra os $40.000, independente de você ter pago ele ou não. A mesma questão funciona para equipamentos. Você pode deduzir o valor total. No veículo só tem uma diferencinha aí. Se ele for um veículo com peso maior que 26 mil milhas, você pode deduzir o valor 100% dele. Se ele for com um peso menor que 26 mil milhas, é o Heavy Duty ou o Light, aí você deduz apenas 18 mil no primeiro ano e o restante nos 4 anos seguintes. Mas se o peso dele ali for maior que 26 mil milhas, aí você pode deduzir o valor integral dele. Uma outra dica que pode te ajudar, existem 2 formas de se fazer a contabilidade. Uma é cash, o outro é accrual, ou seria caixa e competência na linguagem do Brasil. Qual a diferença básica entre os dois, assim, em palavras bem rápidas? O sistema cash, ele permite que você compute a sua receita somente no momento que você recebe, que o dinheiro entra para você. E a sua despesa da mesma forma, somente no momento que você paga. O sistema accrual, ele considera as rendas e as despesas no momento da sua realização. Por exemplo, o Fábio emite uma invoice para mim hoje, dia 25 de novembro. Eu só pago para ele essa invoice no dia 5 de dezembro, ou seja, só no mês seguinte. De um mês para o outro, talvez não faça tanta diferença, mas de um ano para o outro, vamos supor que ele emitiu a invoice para mim dia 20 de dezembro. Eu só paguei para ele no dia 10 de dezembro. No sistema cash, isso só vai ser receita para ele em janeiro, que foi quando ele recebeu. No sistema accrual, isso vai ser renda para ele no momento que gerou o serviço, que foi dezembro, independente dele ter recebido ou não. A mesma coisa a despesa. Uma conta de energia que ela foi consumida em dezembro e foi paga em janeiro, no sistema cash ela vai ser despesa em janeiro, no sistema accrual ela vai ser despesa em dezembro. Então, o que isso tem a ver com economizar imposto? Porque se eu uso o sistema cash e eu vejo que eu estou com uma folguinha lá no meu caixa, eu pego algumas despesas de dezembro
e antecipa, de janeiro, desculpa, e antecipa elas para dezembro. Já pago em dezembro, que aí eu vou ter algumas despesas a mais para deduzir. Eu já recebi alguns pagamentos de uns clientes, estou com cheques lá na mão. Até dezembro eu não vou precisar depositar esses cheques. Eu seguro eles e deixo para depositar em janeiro, que aí eu tenho um ano a mais para poder gastar isso. Então, algumas dicas aí que, de repente, facilita na hora de economizar o imposto. Opa, eu acho que eu passei duas aqui ou não? Não. Eu já estou terminando, até mesmo porque meu tempo já se foi aqui. Esse não é um pensamento que necessariamente eu concorde, mas eu achei na internet, eu achei importante, que fala assim, não importa o quão mal a sua criança seja, mas ela continua sendo boa para uma dedução do seu imposto. Então, de repente, faz parte do seu planejamento ter mais um, dois filhos aí durante o ano. E eu não estou entrando aqui no mérito do quanto ela vai te dar de despesa depois do nascimento, e até mesmo antes de nascer. Mas, para efeito de dedução no TAX, é uma boa escolha. Tenham filhos, planejem aí crianças. Importante, nós estamos aqui para te ajudar no payroll, no pagamento estimado do TAX. Se precisar aí pedir o waiver de algum pênalti, nós podemos te ajudar também. E o Offering Compromise, se você tem alguma dívida alta com o governo, fugiu do seu controle, você não está conseguindo pagar, não tem condições de pagar, nós podemos entrar com um processo que é chamado Offering Compromise, que você faz uma oferta baseada na sua situação financeira atual para poder quitar o valor dessa dívida. E aí você assume o compromisso de daqui para frente não daqui para frente andar em dia com seus impostos. E nós temos tido aí um sucesso bom nessa modalidade. É interessante, por exemplo, nós estamos finalizando um caso agora, eu não sei se eu já falei aqui, de um cliente que devia mais de $90 mil de imposto, e nós estamos fechando ali a negociação para ele em torno de $15 mil. Então, é uma boa economia e, se você tem essa dívida alta, vale a pena aí a gente estar conversando. Então, para mais informações, nos procure aqui em Marlborough ou lá em Leominster, ou nos mande um e-mail ou pelo telefone 774-843-2167. Thank you. Amanhã é Thanksgiving, que essa data nos motive a não apenas termos um dia de gratidão no ano, mas que ela nos mostre o quão importante é a gratidão e que nós passemos a ter uma vida de gratidão que vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. E nunca esqueça que todas as vezes que você dedica tempo para ficar reclamando daquilo que você ainda não tem, você deixa de aproveitar aquilo que você já tem. Então, aproveite tudo que você tem, seja grato pelas coisas que você tem, porque quando você olhar para as pessoas que estão no mundo, você vai ver que você tem muito mais do que a maior parte da população. Então, sejamos mais gratos e menos, eu não sei qual a palavra certa que usaria em português, mas menos reclamões, vamos falar assim, que isso vai fazer toda a diferença na forma como a gente enxerga o quão abençoado nós somos e como a gente enxerga o favor de Deus na vida de cada um de nós. Obrigado, gente. Parabéns, Carlos. Teria tempo para uma pergunta aí rapidinho? Manda bala. Agora nós temos o tempo para pergunta, está dentro do schedule. Não, eu só queria dizer a respeito dos comissionados aí. Então, muitas vezes, o nosso income ele é uma incógnita. Pode ser que um ano você faça muito dinheiro, pode ser que um ano você não faça tanto. Agora, como a gente recebe por cheques, qual seria um tax bracket que você recomendaria a gente salvar esse dinheiro? O que eu falo assim, 10%, 15% desse cheque que a gente receber para mandar para o imposto? Ou não tem assim um percentual necessário para isso, Carlos? Então, eu vou te dar uma informação de forma geral, mas existem as informações específicas. Porque se a pessoa é solteira ou é casada, a tributação é diferente. Se a pessoa tem filhos menores que 17 anos, ela tem os créditos pelas crianças. Se a pessoa tem casa, tem outro tipo de renda, de repente uma renda de aluguel, tudo isso influencia. Então,
cada caso ele poderia ser analisado individualmente, mas, de forma geral, eu recomendaria 15% de imposto federal e 5% de imposto estadual, se você está em Massachusetts. Ok. Essa aí é exatamente o que eu precisava para passar para os nossos agentes lá. Sim, Obrigado. é em torno disso.